Olá, queridos pais e graça a todos vocês, iniciando mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do primeiro trimestre, que vai ser aplicada agora em 2023, queridos. Chegamos agora em 2023, que Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Em nome de Jesus, já quero contar com a sua participação, com a sua interação aí, de você curtir, deixar um seu comentário. Todas as vezes que você deixa um versículo, um comentário, a outra pessoa que vai entrar aqui também vai receber do Senhor através de você, que é o vaso de Deus. Então vamos fazer o vídeo do Senhor Jesus, lembrando que aqui a gente não está trabalhando, fazendo vídeo para ganhar dinheiro, mas se você deixar aí o seu comentário, outra pessoa vai receber a bênção do Senhor. Então, queridos, continuando aqui, essa lição, essa revista, da Estudo Bíblico da CPAD, Estudo para Adultos, e olha só, o título dessa lição é Aviva a Tua Obra. Está precisando de ser avivada a obra do Senhor na minha vida, creio que na sua também. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, o chamado das Escrituras ao quebrantamento, e ao poder de Deus, porque no tempo, na medida que vai alongando, buscando conhecimento, as pessoas, o povo vão se afastando do amor da palavra de Deus. E agora nós já estamos na lição de número 1. Olha só, querido. Essa lição de número 1 vai ser aplicada no dia 1º de janeiro de 2023. Prosseguindo, nós vemos aqui o título dessa lição, o avivamento espiritual. Eu estou precisando de ser avivado espiritual. Dia 1º de janeiro, nós já estamos iniciando aqui com a primeira aula, que é o avivamento espiritual. Veja só, essa lição vai ser aplicada no dia 1º de janeiro de 2023. O texto áureo dessa lição se encontra em 2 Crônica 7,14. Esse aqui é um versículo muito conhecido, E diz aqui: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que na verdade prática, diz aqui o comentarista, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são as atitudes que precedem o avivamento espiritual. Queridos, o versículo-chave para a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônica, do capítulo 7, do versículo 12 ao 15, e também Ageu, do capítulo 2, do 5 ao 9. Nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, mas que você pode estar lendo aí na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus nos dê uma boa aula. O primeiro tópico, nós vamos estudar, vamos conceituar o avivamento. No segundo tópico, é elencar as condições para um avivamento espiritual. O terceiro tópico, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Queridos, nós vemos aqui então a palavra-chave para a nossa aula de hoje, para o nosso estudo, é avivamento, queridos. Nós vamos estar então buscando e falando sobre esse avivamento, o que nós necessitamos, para avivar o quê? Espiritualmente, amém, queridos? Veja só, na introdução aqui diz o comentarista, nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo, quer dizer, a igreja, proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Veja aqui, o primeiro tópico, o que é avivamento espiritual? Olha só, no primeiro subtópico, avivamento espiritual, em primeiro lugar, avivamento espiritual, queridos, é a intervenção de Deus. Então, esse avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Apocalipse 3:20.
Então, esse avivamento espiritual é uma intervenção do Senhor Deus, né? Isso o Espírito Santo tem que achar essa guarida, tem que achar lugar dentro do nosso coração, na alma do homem, para poder fazer esse avivamento. Se não encontrar, não tem como. E para isso tem que ter um quebrantamento, né? Olha só, no segundo subtópico, a pré-condição para o avivamento. Tem que ter essa pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aqui 2 Crônica 7:13. Então, veja só, queridos, uma pré-condição para o avivamento. Essa pré-condição, Deus, ele diz aqui que para acontecer isso, para as pessoas voltarem a Deus, tem que colocar as pessoas em prova. Porque a gente, quando está tudo bem, a gente muitas das vezes não busca o Senhor. Então, por isso é que Deus, ele fala aqui que muitas das vezes tem que colocar a pessoa em prova para poder voltar a Deus, né? E isso é uma pré-condição para o avivamento. Uma das condições é essa, é tirar aquilo que a pessoa mais ama para ver se a pessoa volta para Deus. É dolorido, né? Muitas vezes nós passamos aqui no Brasil e a pandemia que aconteceu no mundo todo, e a gente sofreu bastante, né? Com muita enfermidade em todos os lugares, pessoas morrendo nos hospitais, e aí o povo clamava mais ao Senhor. Mas mesmo assim, na hora que passa também, as pessoas começam a esquecer de novo, e aí o avivamento sai, porque quando você não busca Deus, não tem avivamento. No caso do filho pródigo mesmo, ele saiu ali, tinha de tudo, saiu de casa, mas ele só lembrou do Senhor para poder ter esse avivamento de novo, quando ele estava ali, como diz nós, na miséria, né? Quando estava fracassado, acabou tudo, acabou os amigos deixaram ele, longe da família. Aí ele foi trabalhar, ele não precisava daquele trabalho. E o pior de tudo, ele teve que comer farelos ali, ração dos porcos, porque não tinha comida para ele. Então, nesse momento, foi que ele lembrou. Aí teve um avivamento. É tanto que o avivamento, quando chega, é o amor de Deus, a graça de Deus que chega ao coração do homem. Que ele chegou voltou para o pai dele, e quando ele viu o pai de longe, o pai dele de braços abertos, porque o pai dele falou assim: meu filho voltou. Ele falou assim: pai, eu não sou digno de ser chamado de filho. Olha só, me faça como pelo menos um dos seus trabalhadores. Então, aí, queridos, chegou o avivamento. Mas para isso acontecer, aquele jovem, ele teve que sofrer muitas consequências. Então, é isso que acontece, né? Essa pré-condição para esse avivamento. É ruim, né? Porque Israel teve que ser levado cativo. Estava lá em Jerusalém, eles tinham de tudo, adoravam o Senhor, depois eles largaram de buscar o Senhor, e o Senhor levou o cativeiro, né? E quando eles estavam lá, sofreram bastante, né? E assim mesmo, quando eles voltaram de lá, do cativeiro, que o Senhor prometeu de voltar, trazer eles de novo para a terra prometida, eles voltaram a esquecer de novo do Senhor. Veja só aqui, então, o resumo do primeiro tópico. Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Então, essa divina intervenção é Deus colocando o homem em prova. Então, prosseguindo com a nossa lição, aqui o segundo tópico, querido, as condições para o avivamento espiritual. Então, nós vemos aqui as condições que o Senhor colocou aqui em 2 Crônica 7, do capítulo 13 ao 14, nós já vimos, né, que o Senhor colocou escassez. Mas não tem outro jeito da pessoa vir? Não tem, porque as pessoas, quando eles estão bem, eles esquecem de Deus. A gente esquece muitas das vezes até que vai morrer, né? Quando as pessoas estão muito bem, estão felizes,
Então, por isso, esse avivamento não vem, porque se você não depender do Espírito Santo, não tem como vir esse avivamento. Avivamento é diferente de você estar alegre, de você estar contente com as coisas, com os bens materiais. É diferente, né? Esse avivamento é uma alegria que mesmo você está passando por prova, você está feliz, porque você sabe que nós não somos daqui. Então, veja só, essas condições para o avivamento espiritual. Primeiro subtópico, uma crise. Olha só, tem que entrar uma crise. Eu falei aqui do filho pródigo, teve que entrar em crise para poder ter esse avivamento. O segundo subtópico, humilhação diante de Deus. Se humilhar diante de Deus. Quem vai querer isso? Então, mas tem pessoas, né? Tem pessoas. Quando Deus coloca a pessoa em uma prova, igual mesmo, a gente viu acontecer, e acontece com peste, com fome, com falta de comida, essas coisas, doenças, enfermidade, as pessoas voltam a Deus, né? Poderia não ser assim, mas não tem como, a gente não busca a Deus a não ser quando a mão pesa. Terceiro subtópico, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, sem buscar a face do Senhor, também não tem como ter esse avivamento espiritual. Você pode, igual nós falamos, pode estar feliz, pode estar ganhando dinheiro, pode estar bem empregado, mas esse avivamento, essa alegria da sua salvação, só vem quando você orar e buscar a face do Senhor, porque isso Jesus ensinou para nós aqui, que ele vivia em oração. Então ele teve as maiores vitórias, né? Porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, porque ele conquistou em cima dele obedecer aqui ao Senhor, né? Estar sempre em oração. Porque as coisas espirituais, elas são conquistadas através da fé e da oração, que é o poder de Deus. Quarto subtópico, conversão sincera dos seus pecados. Como assim? Tem como a pessoa fingir que está convertido? Tem. As pessoas muitas das vezes, muitas das pessoas se batiza, né, nas águas, vai lá e batiza, faz aquele aliança com o Senhor, mas depois ela não segue aquilo ali. Então, ela fingiu que estava amando Jesus. Porque essa conversão sincera, queridos, a gente fazendo uma comparação, é como um casal de namorado, né? Ele está ali namorando, aí tem aquela sinceridade ali, porque faz tudo que o outro pedir, mas, né, na verdade, na sinceridade ali, quando falar assim, vamos casar, aí tem que ver se eles vão casar mesmo, se o outro aceita, se o noivo aceita, se a noiva aceita. Porque às vezes eles estão namorando ali, mas não está com a sinceridade. Então, mesmo assim, nós com essa sinceridade com o Senhor, quando fala assim, vamos batizar, quando a pessoa fala que não vai batizar, porque ele não está sincero com essa conversão, ele não se entregou de coração, de corpo e alma e espírito. Prosseguindo aqui, o quinto subtópico, um caminho preparado. Como que está esse caminho preparado para o Senhor? Jó, ele diz assim, por mais que ele me mate, mas mesmo assim os meus caminhos endireitarei diante do Senhor. Então, por mais que ele me mate, você está firme ali nessa esperança do Senhor. Olha só, um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nós humilharmos diante de Deus. E se vier a crise e a pessoa ainda não se humilhar, né? Se buscarmos mais a face do Senhor em oração e se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e converter-nos dos nossos maus caminhos. Então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Aí vem o verdadeiro avivamento espiritual, porque quando você faz essa conversão verdadeira, então é o que eu já falei aqui, que você vai lá e batiza, você vai lá e ceia junto com a igreja, porque você, né, se entregou ali mesmo. Então acontece esse avivamento espiritual. Avivamento espiritual é quando você quer todo o tempo falar da palavra do Senhor. Não tem como conversar com uma pessoa que está avivada um tempo, pode até falar em negócios, qualquer coisa, o namorado com a namorada, o homem e mulher, mas vai falar da palavra do Senhor. Então isso é uma pessoa avivada. O resumo do segundo tópico. As condições para o avivamento espiritual passam por uma crise
pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor e arrependimento dos pecados. Prosseguindo, querido, terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Ageu capítulo 2, versículos 5 e 9, primeiro subtópico, a situação espiritual de Judá. E por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências, o povo não ouviu os profetas. A letra a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, o templo foi destruído. Então, o povo ali não ouviram a voz do profeta que o Senhor tinha falado, e aí o templo foi destruído, foi derrubado o templo ali de Salomão que foi construído, e também eles foram levados cativos. Na letra B, o chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar da reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou o povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu 1, 2 a 8, versículo 9. Vieram do cativeiro, mas não sentia mais falta do lugar aonde eles adoravam. Muitas das vezes, querido, nós saímos da presença do Senhor, não volta mais na igreja, não volta mais orar, não volta mais ter comunhão com a igreja. A letra C, Deus levanta homens para realizar a obra. Veja só, o povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor, tá vendo? Não deram valor, mesmo voltando do exílio. O povo lá que estava cativeiro, quando voltaram, nem lembrava mais da casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Olha só, Zorobabel, o governador, Josué e o sumo sacerdote e o resto do povo. Ageu 1, 12 ao 15. E a Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Prosseguindo, a letra D, o desejado das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E essa paz é Jesus, né, que é a palavra que veio para nós. Então, com essa glória da segunda casa, porque o templo lá que Salomão foi feito, do primeiro, era ali, ainda estava, né, a Arca da Aliança, ali era feito por símbolos, né? Mas aqui na segunda casa era o próprio Jesus, né, que já ia estar ali, o Espírito de Deus. Ageu 2, 6, 9. Segundo subtópico, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Então o rei Ciro era pagão, mas Deus usou ele para libertar o povo lá do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia. Veja só, em 550, 530 a.C., mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Então, a gente vê aqui, queridos, a mão de Deus sempre, né, ele usa até pessoas que não eram das tribos de Israel, mas ele dá o livramento. Então, Deus ele pode fazer todas as coisas para nos libertar, para nos dar salvação, né? Essa letra A, promessa de Deus a Ciro. Deus fez promessa a Ciro e cumpriu. Letra B, Ciro liberta Israel do cativeiro. Na letra C, a conclusão do templo com a graça de Deus por meio do rei Ciro. Levas de israelitas voltaram a Jerusalém, começaram a reconstruir o templo. Êxodo 4, versículo 1 a 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. O templo foi
destruído, as portas de Jerusalém, e ele construiu, com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Êxodo capítulo 6, versículo 16 ao 22. Terceiro subtópico, a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristão e de igreja era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós buscamos o Senhor em oração, né, como está escrito. Então nós vamos ler aqui de novo, né, finalizar, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, a palavra de Deus diz que foi tão grande o avivamento ali, depois que o pessoal voltaram do cativeiro e se converteram de verdade e se alegraram ali no Senhor, que diz que de distante ouvia, né, o grito do povo de glória e aleluia. O resumo do terceiro subtópico: como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Então é necessário também para a igreja de hoje. Então nós podemos, como diz, né, apertar o cinto, porque para vir esse avivamento, o Senhor vai colocar esse mundo em prova, né? Na conclusão diz aqui: quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está apagando. Se for preciso, ele usará uma crise. Para isso, usará circunstâncias diversas, né, para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Isso. Oséias, capítulo 2, versículo 14. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face, se converta de seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Glória a Deus. Então, queridos, finalizando aqui, quero desde já agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado. Nós estamos aí com mais essa missão que Deus tem nos dado, de nós continuar com nossos vídeos, com as nossas aulas. Toda semana tem a aula aqui, a pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Conto com você, para você compartilhar o nosso vídeo. Toda vez que você aperta no joinha aí, o YouTube compartilha para 20, 30, 40 pessoas. Então, ajuda, faça isso. Se você quer despedir de você, como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça aparecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.